pessoal, voltando aqui para mais uma videoaula de física. Agora a gente vai abordar um assunto aí da mecânica quântica que fala sobre a emissão estimulada e os lasers, certo? Então, para a gente entender um pouco como funciona o laser, a gente precisa entender como é que se dá os estados excitados, o processo de absorção e emissão dos átomos, certo? Então aqui, para a gente começar, a gente vai analisar essa figura, certo? Primeiro essa do item A, que fala sobre o processo de absorção, certo? Então, o que se dá no processo de absorção? A absorção, ela sempre acontece quando um átomo, dado num determinado estado energético, de energia E1, ele absorve um fóton, como está ilustrado aqui, e consequentemente seu estado de energia é elevado para um estado E2, ok? Então isso é o que a gente chama de processo de absorção, Então, depois disso, quando o átomo está excitado nesse estado de energia um pouco maior, rapidamente, esse estado, o átomo ele retorna para o estado anterior, em questão de poucos nanosegundos, e com isso, ele libera um fóton, onde esse fóton, a frequência desse fóton, vai ser dada pela variação da energia aí, entre os níveis, dividido pela constante de Planck, certo? Essa é a frequência do fóton emitido, certo? Então aqui nós temos a variação de energia entre esses níveis, E1 e E2. Então, esse é o nome que a gente dá por emissão espontânea. Os átomos excitados, nesse caso aqui, quando ele absorve um fóton, essa condição de excitado, ela dura por pouco tempo, na faixa de poucos nanosegundos. Então é muito rápido. Então, espontaneamente, o átomo retorna aqui para o seu estado fundamental, de menor energia, ok? Bom, mas existe uma outra situação que foi levantada, inclusive, pelo próprio Einstein, certo? Na busca aí de entender como os sistemas gasosos entravam em equilíbrio, e ele resolveu estudar sobre o equilíbrio termodinâmico, na presença de radiação, como a gente está vendo aí os fótons, Então o Einstein descobriu que a absorção e emissão espontânea não eram suficientes para levar um grupo de átomos ao equilíbrio termodinâmico. Existia uma diferença de energia, certo? Diferença muito pequena, mas existia, certo? Então o Einstein ele propôs um novo mecanismo, novo mecanismo de emissão, que está ilustrado aqui, nessa figura C, certo? Então, o que está mostrando aqui essa figura? Essa figura ela representa um fóton, com uma frequência F, Tá aqui o fóton aqui incidindo com a frequência F, certo? No caso, a diferença é que esse fóton, ele vai incidir no átomo já excitado, Veja aqui que o átomo ele já está num nível mais elevado do que o nível fundamental, Então a gente vê que na absorção aqui, o átomo está no estado fundamental, aqui, Já a ideia proposta pelo Einstein foi justamente essa, a incidência do fóton no átomo já
excitado, certo? Como um fóton pode induzir a transição, né, de absorção, né, pulando aqui do fundamental para um mais alto, então ele propôs que o mesmo fóton seria capaz de induzir, né, justamente, né, esse átomo, né, a retornar para o estado fundamental, como se fosse uma absorção inversa, certo? Essa foi a proposta que ele fez, né? Ok? Então, para sofrer essa absorção inversa, né, porém, o átomo deveria emitir um fóton, certo? Ó, se o átomo, né, a gente sabe que quando ele vem de um estado energético maior para o menor, ele emite um fóton, né? E tá aqui ele, né? Tá aqui ele sendo mostrado, certo? A gente pode indicar como sendo esse aqui, certo? E a frequência dele também é dada por essa relaçãozinha aqui que a gente já viu, ok? Então, e qual seria o resultado final da proposta? O resultado final da proposta, né, é ilustrado aqui, ó. Nós teríamos o que? Um átomo no nível 1, né? No nível E1 aqui, como a gente observa, né? Mais 2 fótons, certo? Mais 2 fótons. Uma vez que o primeiro fóton, né? Primeiro fóton induziu a emitir o segundo fóton, certo? Então, ficou entendido? Vamos repetir aqui, né? Então, em um átomo excitado, né, recebe, né, a incidência aqui de um fóton, certo? E ele emite o que? Emite 2 fótons, certo? Ok? Uma vez que o primeiro fóton induziu o átomo a emitir o segundo fóton, certo? Então, um desses fótons aqui é dado, né, como se fosse a emissão espontânea, né? Ele já teria esse fóton aqui para ser emitido. O segundo é justamente igual a esse fóton aqui, que eu vou sublinhar, certo? Então, segundo seria esse aqui. Então, a esse processo, né, é o que a gente conhece como emissão estimulada, certo? Então, a emissão de fótons, né, em átomos já excitados, provocados por fótons originados, né, aqui, externos. Então, é o que a gente entende por emissão estimulada, ok? Então, vamos prosseguir aqui, né? Então, os lasers, né, a gente precisa entender o que é a emissão estimulada para a gente entender como funciona os lasers, né? Então, a palavra laser, né, tá aí aqui destacada, né? É uma sigla do inglês, né? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, né? Que é amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação. Então veja que esse processo de emissão estimulada é importante para a gente entender que é o laser, certo? Então vamos aqui rapidamente ver como é que funciona o laser, né? Então a gente está vendo essa figura aí, né? Vocês estão vendo essa figura? Ela representa um sistema de átomos, certo? Um sistema de átomos que possui um nível de energia menor, né? Como vocês estão vendo aqui é 1, certo? Vocês estão vendo aqui é 1, né? E um maior, né, é 2, ok? Então, supõe que existam N1 átomos, né, no nível 1, certo? Vamos supor que a gente tem aqui uma quantidade de átomos, né, que eu vou colocar aqui nesse nível, né? Então, tá aqui os átomos nesse nível, certo? No valor de N1, ok? E a gente tem N2 no nível 2, né? Então, desculpa aqui, voltando aqui. Então, aqui a gente tem... Só um momento, desculpa aqui pelo... Deixa eu desfazer aqui.
Pronto, então aqui a gente tem N2 átomos, né, nesse nível 2, certo? Bom, a gente sabe que espontaneamente todos os átomos ele ocupam na maioria do tempo o nível 1, né, devido à emissão espontânea, né? Então a concentração de átomos, né, de forma espontânea é maior aqui, certo? Já que átomos excitados eles demoram um pouco tempo em níveis maiores, certo? Então o que é que a gente precisa ver, né? Então, para evitar essa situação, imaginemos que algum tipo de mecanismo, né, de excitação, ou seja, algum tipo, né, de excitação elevou muitos átomos aqui para o nível N2, ok? Que depois a gente vai ver quais são os processos que fazem esse tipo, né, de elevação de nível energético, certo? Então, pode ser também talvez uma descarga elétrica, né, produza continuamente novos átomos excitados no nível 2. Então suponha que um fóton, né, de frequência F, né, incida sobre o grupo de átomos, né? Como a frequência está ajustada corretamente, né, depois você consegue, né, ajustar ela corretamente, ele pode ser absorvido por um dos átomos no nível 1, né, aqui, certo? A gente sabe que tem que ser uma frequência determinada, né, para ele fazer o salto quântico, né? A outra possibilidade é que ele cause a emissão estimulada, né? Ou seja, o fóton incidente aqui, né, o fóton que vai incidir, ele pode, por outras vezes, né, incidir nos fótons que estão no nível mais elevado, produzindo o que? A emissão estimulada, certo? E isso só vai acontecer para os átomos que estão aqui no nível 2, né? Os átomos que estão aqui nessa região aqui, certo? De energia. Então, só que a gente sabe que normalmente, né, N2 é muito menor do que N1, né? De modo que a absorção, né, desses fótons que vão chegar aqui é muito maior do que a emissão estimulada, certo? Então a ocorrência da emissão estimulada, né, demora muito mais, certo, de ocorrer. Então os poucos fótons, né, que fossem gerados pela emissão estimulada seriam absorvidos pelo vasto grupo de átomos, né, do estado 1, ok? Então, se a gente conseguir, então a ideia, né, de funcionamento é essa, né? A gente conseguir elevar mais átomos para o nível 2 para assim eles sofrerem o que a gente chama de emissão estimulada, certo? Por que essa busca, né, da emissão estimulada, né? Então vamos aqui adiante, né? Voltando aqui, então aqui a gente tem outra figura, né, que a gente vai analisar aqui. Então vamos supor que a gente consiga, né, de alguma forma excitar cada átomo para o nível 2, certo? O nível maior, tornando N1 igual a 0, né? Uma situação muito diferente, né? A gente, né, sabe que demora pouco tempo, né, o átomo no estado excitado, certo? Então nesse caso, nosso fóton incidente, ao encontrar o primeiro átomo, produziria uma emissão estimulada, né? Ó, tá aqui o átomo no nível mais alto, né? Então vamos supor que N2 aqui, né, se eu chamar aqui N1, então N2 é muito maior do que N1. Então os átomos aqui vão ser dados todos por emissão estimulada, certo? Onde havia um fóton com frequência F, agora existiriam 2. Então algo bem interessante ocorre na emissão estimulada, né? Esse fóton aqui, ele é idêntico a esses dois outros fótons aqui, certo? Então veja que um fóton incidente, quando ele incide em átomos, né, em estados mais excitados, né, ele produz dois
fótons idênticos, certo? Gerando então o que? Uma emissão estimulada a 4 fótons, né? Então esses incidentes aqui, ó, gerariam o que? Mais 4 fótons, né? Então vejam que o que ocorre aí é uma reação em cadeia, né, de emissões estimuladas, até que cada um dos N2 átomos, né, que estão aqui, né, previamente excitados, tivesse emitido um fóton de frequência F. Então, com isso, a gente produz, né, a produção de muitos fótons idênticos, né? Essa é a grande jogada, né? Fótons idênticos, certo? Bom, mas na emissão estimulada, né, como já foi dito, né, os fótons são idênticos, né? Certo? Bom, mas o que é um fóton, né, idêntico? Né? O que seria um fóton idêntico? Um fóton idêntico seria um fóton com a mesma frequência, né? A mesma frequência, certo? A mesma comprimento de onda, né? Isso, né, a gente chama, né, a emissão de fótons de mesma frequência de luz coerente, né, se estiver dentro do visível, né? Então o que os lasers produzem são luz coerente, né? Então essas, como elas têm mesma frequência, mesmo comprimento de onda, né? Então elas são monocromáticas, né? Certo? E muito intensas, né? E outra coisa, sempre estão em fase, né? Estão em fase, certo? Mesma amplitude, né? Enfim, isso é o que a gente conhece como luz coerente, né? Ok? Então, o que é preciso mais para a gente entender sobre o funcionamento do laser, certo? Como os fótons, né, dentro, né, que sofrem essa emissão estimulada, né, produzem fótons idênticos, né? O que é que a gente tem que observar aqui, né? Essa emissão estimulada, ela também é sustentada, né, colocando-se o meio que gera o laser, né, ou seja, colocando os átomos aqui, né, em uma cavidade óptica, né? Então o nome, né, desse aparato aqui a gente chama de cavidade óptica. Okay? E o que é essa cavidade óptica, né? Ela é formada por dois espelhos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, esse espelho, onde um desses espelhos tem uma refletividade, né, um pouco mais baixa, né? Que é o que justamente fornece a saída do feixe de laser. Se ele fosse 100% reflexivo, né, o feixe não sairia da cavidade óptica, né? Então esse aparato que nós estamos vendo aqui, né, é o que a gente chama de cavidade óptica, né? Então aqui os átomos excitados, né, para eles produzirem uma emissão estimulada, certo? E a gente vê aqui os fótons, né, sendo refletidos e gerando mais e mais fótons, né? Então as ondas se propagam em sentido inverso, interagem repetidamente com os átomos, aumentando o nível, né, de intensidade luminosa, né, e também o nível de excitação, né? Ok? Então, mais uma vez, esse refletor parcial, ele é o responsável pela saída do feixe, né, da cavidade. É o que produz a emissão do laser, né, para o meio externo. Ok? Então, o seguinte, né? A gente tem que entender o seguinte, né? Que essa emissão do feixe, né, ela só vai, né, acontecer quando o N2, ou seja, os átomos, né, que estão mais excitados, forem maior que os átomos, né, os átomos que estão num estado fundamental
de energia mais baixo, né? E isso, como não é comum espontaneamente, a gente chama de inversão de população, né? Então, o que é a inversão de população, né? Então, inversão de população é quando a maioria dos átomos, né, estão num nível mais alto de energia do que o nível fundamental, como essa figura aqui. Não. Então, quando os átomos, né, existe uma maior quantidade aqui no nível 2, então a gente diz que ocorreu uma inversão de população. Bom, mas para que ocorra essa inversão de população, né, a gente precisa, né, talvez seja o processo mais complicado, né, de funcionamento do laser, né? Então, o processo para a gente obter essa população invertida, né, é conhecido como bombeamento. Então, o bombeamento, né, funciona muito, né, como uma bomba mesmo, né, elevando, né, os átomos a um nível de energia maior, né? Do inglês também é conhecido como pumping, né? Pumping, ok? Então, esse bombeamento, que muitas vezes é conhecido como bombeamento óptico, né, é o responsável, né, para fazer essa inversão de população, ok? Beleza? Então vamos prosseguindo aqui, né? Então, para a gente caracterizar esses processos, né, a gente vai agora, né, estudar o primeiro laser, né? O primeiro laser foi esse aqui, foi o laser de rubi, né? A gente sabe que o rubi, ele é uma pedra preciosa, né, composta de um óxido de alumínio e também de impurezas, né? De impurezas onde a gente tem o elemento cromo, né? O cromo é o responsável, né, para aquele brilho, né, cintilante dos rubis, certo? Então, o laser de rubi, ele foi primeiramente projetado em 1960, né, o primeiro, né? Ele foi o primeiro e rapidamente sucederam os demais, ok? Então, aqui a gente tem, né, duas figuras, A e B, né? A primeira, ela ilustra aqui os níveis, certo? Os níveis, né, de energia dos átomos de cromo, certo? Responsáveis pelas propriedades ópticas, né? Normalmente, o número de átomos no estado fundamental é 1 supera enormemente, né, o número de átomos do estado excitado, de energia é 2, né, como a gente viu, né? Certo? Então, ou seja, né, N2 sempre é muito menor do que N1, certo? Então, o que a gente vê aqui na nossa figura, né? Então, para que os átomos, né, saiam desse seu estado fundamental aqui e vá para níveis mais excitados, né, o que tem que ocorrer é esse bombeamento óptico aqui, né? E como é que se dá esse bombeamento óptico, né? A gente sabe que sob tais circunstâncias, né, de a maioria está no nível fundamental, a luz, né, produzida, né, com comprimento de onda de 690 nanômetros, né, ela é absorvida, né, ao invés de amplificada, ok? Então ela é puramente absorvida. Então o que a gente vai admitir, né? A gente vai admitir que possamos rapidamente excitar mais da metade dos átomos de cromo, certo? Então, através desse bombeamento aqui, a gente vai ter de forma bem rápida, né, N2, né, maior que N1, certo? Então,
como é que na prática, né, ocorre isso, né, esse bombeamento óptico do rubi? Né? Ele ocorre, né, com um pulso muito intenso de luz branca, né, produzido como se fosse um flash, né, um flash daquelas lâmpadas, aquelas câmeras antigas, né? Então a lâmpada de flash, né, que parece muito com aquelas câmera fotográfica antiga, né, que demorava um pouco para ser carregadas, né, utilizavam um capacitor, certo? Então as lâmpadas de flash, né, elas emitem fótons, né, de luz branca de muitas, né, comprimentos de onda, certo? Então o que a gente vê aqui, né? Então no arranjo aí, né, no arranjo B, o que é que a gente está vendo? Então a gente vê aqui, ó, essa lâmpada de flash aí de forma helicoidal, né? Estão vendo aí, né? Circunda uma barra de rubi, né? Esse é o esquema aqui. Então o rubi está aqui dentro, né, dessa barra, certo? Então vejam aí que vocês estão vendo os espelhos, né, colados, né, em ambas as faces, produzindo a cavidade óptica, né? Então a lâmpada é acionada pela descarga desse capacitor aqui, né? Esse capacitor é o responsável, né, pela descarga da lâmpada, né? Que no caso tem que ser de alta voltagem, né? Gerando um intenso pulso de luz de alguns microsegundos, né, no caso. Então a luz intensa, ela excita quase todos os átomos do cromo, né? Do estado fundamental, né? Aqui, ó, no estado fundamental, até níveis muito excitados, né? Mais altos até que o nível 2. Então de lá, desses níveis aqui, né, eles rapidamente, né, decaem de modo não radioativo, certo? E como é que ocorre essa transição não radiativa? Essa transição não radiativa é quando o átomo perde energia de forma, né, através de colisões entre outros átomos, né, ele não emite fóton, então ele perde energia, onde parte dessa energia é perdido em calor, né, transferência de energia térmica, certo? Então, pela perda dessa energia, eles decaem, né, de forma utilizar essa transição não radiativa, né? Mas mesmo assim eles decaem para um nível maior do que o nível 1, ok? Tranquilo aí? Então isso, né, vai garantir o quê? Que o N2 maior que o N1. Com isso a gente vai conseguir, né, o principal objetivo, que é manter a inversão da população. Certo? Então, depois, né, que os átomos aqui, ó, estão nesse nível mais elevado, E2, eles continuam, né, sofrendo o quê? Incidência de fótons, né, com a frequência adequada, e com isso ocorre aquela reação em cadeia e ele começa, né, a emitir, né, fótons aqui que passam pelo espelho, né, parcialmente reflexivo, certo? Então é assim, dessa forma, né, que a gente, né, utiliza, né, que funciona o laser, certo? Então veja que a gente precisa o quê? De três processos, né? Três processos basicamente, né? Então o rápido bombeamento óptico, né? Rápido por quê? Porque a gente sabe que o tempo de vida, né, de átomos em estados excitados é muito pequeno, então tem que ser um processo bem rápido, né? Então rápido bombeamento, aqui ó, rápido bombeamento óptico tem que existir, isso para todo e qualquer laser, né? A gente está utilizando aqui o rubi, mas para todo e qualquer laser. Relaxação não radiativa para o ponto 2, né? Aqui ó, veja que aqui o átomo ele não libera fótons aqui, né? Ele perde energia de forma não radiativa, mas mesmo assim garante uma elevação do nível energético, né? O que produz o objetivo, né? Que é a formação da inversão de população.
E por fim, né, a incidência de um rápido e intenso pulso óptico, né? O pulso é o responsável para gerar a reação em cadeia e produzir, né, diversos fótons, né? Fótons esses que agora vai produzir a luz coerente, né? Com a mesma amplitude, em fase, mesmo comprimento de onda e sendo monocromática, né? Que é a característica do laser, né? Então, esse laser de hélio-neônio, né, o laser que vocês estão vendo aí é o laser vermelho, né? Comumente que a gente usa em palestras, né, laboratórios, né? Que tem nos mercantis também, né? Certo? Geralmente a luz, né, a frequência lá é próximo de 630, né? Certo? E muito diferente do laser de rubi, a luz aqui, ela é contínua, né? Não há o laser de rubi, ele emitia pulsos, né? Já aqui não, a gente já vai obter o que? Um filamento contínuo de luz, né? Não é isso? Então, aqui a gente tem o esquema, né, do laser de hélio-neônio, né, ó, mais uma vez aqui a cavidade óptica, né, com os espelhos, certo? Aqui a gente tem um tubo de descarga, né, que vai elevar aqui os átomos a níveis, né, mais energéticos, produzindo a inversão de população, né? Vocês podem ver aqui. Bom, mas aí vem a pergunta, né? Uma pergunta que não quer calar: por que que o laser de hélio-neônio, né, ele possui dois átomos, né? Tem uma proporção aí que no caso a gente tem com 90% de hélio, né, e apenas 10% do elemento neônio, certo? Então, como a gente já sabe, os gases, né, são confinados aí em um tubo, né, nesse tubo aí, e uma descarga elétrica é aplicada nesse tubo, né? Os espelhos aí, né, a gente está vendo, geralmente nesses lasers aí, somente 2% da luz, né, ela é transmitida, né, através desse espelho aí parcial, certo? Bom, mas aqui na figura B, né, a gente vê um esquema, né, de energia dos dois átomos, certo? Então, os átomos que geram o fenômeno do laser, né, são os átomos de neônio, certo? O neônio é o principal ator aqui, ok? O que tem, né, pouca quantidade, somente 10%, né? Mas, e para que serve o hélio, né? O hélio, ele vai entrar justamente no bombeamento, né? Então o hélio vai ser o responsável pelo bombeamento. Então como é que se dá esse bombeamento, né? Então os elétrons de descarga da descarga elétrica excitam os átomos de hélio. Veja aqui, né, que a gente não tem a luz, né, como é lá no rubi, né? Aqui os átomos de hélio são excitados, né, devido a colisões dos elétrons nessa descarga aqui, né, nessa descarga elétrica, ok? Então, depois de excitado, né, os átomos de hélio por colisões, né, eles vão para esse estado aí, 1s, 2s, né, aqui que vocês estão observando aqui, né, 1s, 2s, certo? Esse estado, né, ele possui uma baixa taxa de relaxação espontânea, né? Ou seja, ele tem uma vida média boa, né? Alta, certo? Quando ele chega nesse estágio aqui, a vida média, né? A vida média, ou seja, ele demora muito, né, razoavelmente, comparado com outros átomos, né, nesse estado, certo? Portanto, é possível gerar uma grande população de átomos de hélio em estados excitados, né? Ora, se ele demora muito mais tempo, né, para sofrer a emissão espontânea, então o aumento aqui de átomos nesse estado energético vai ser bem maior, ok? Então,
a energia desse estado aqui, ela vai ter justamente o mesmo valor da energia desse estado aqui do neônio, certo? Que é por volta, aqui a energia desse estado, né? Por volta de 20,6 elétronvolts, certo? E por curiosidade, e aqui não é à toa, né? Que no nosso gráfico aqui, ó, no nosso diagrama de energia, o átomo de neônio, quando ele estiver nesse estado aqui, 5s, ele vai ter exatamente o mesmo valor energético, né? Isso é curioso, né? Então, se um átomo de hélio no estado excitado, né, que a gente está vendo aqui, por colisão, certo? Colidir com um átomo de neônio nesse estado aqui, 5s, o que ocorre com muita frequência, a energia de excitação, no caso, né, poderá ser transferida de um átomo para outro, né? É o que é muito parecido com o fenômeno de ressonância, né? Quando as energias aqui elas se emparelham, né? Então esses átomos aqui podem ser excitados da mesma forma, né? Então há uma transferência, né, de excitação. Então o nome desse processo aqui é justamente esse aqui que está coberto, né? Eu vou apagar aqui, certo? Ó, o nome desse processo é justamente esse, ó, a transferência de excitação, certo? É muito eficiente para o estado 5s, como você viu aí, porque ele justamente tem, né, a mesma energia, certo? Então, portanto, a gente vê que a excitação por colisão do hélio em dois estágios, né, tanto aqui como aqui, né, aqui a excitação eletrônica e depois a excitação por colisão, né, ela bombeia justamente os átomos de neônio para o estado 5s, certo? Que é o que está ilustrado aqui, ó. Ok? Esse nível de energia aqui, 5s do neônio, né, ele está num nível um pouco maior aqui, que vocês podem ver, desse nível 3p, não é isso? Ó, veja que ele está a um nível um pouco maior do que os 3p aqui. Esse estado 3p que está sendo mostrado aqui, ele está quase vazio, né? Por não ser eficientemente populado através da descarga elétrica. Ou seja, aquela descarga elétrica que é produzida aqui, ela não eleva os átomos de neônio para cá. Ok? Então os átomos de neônio, né, vão para esse nível aqui através, né, do decaimento desse nível energético aqui, certo? Então, o grande número de átomos, né, bombeado, né, para o estado 5s gera uma população invertida, né, com respeito ao o estado 3p, que é mais inferior, certo? Então aqui, ó, vai ter uma quantidade maior de átomos em relação a esse aqui, que não sofre aumento de energia devido à descarga elétrica produzida, né? Certo? Então, com isso, você gera o quê? Uma inversão de população entre esses dois níveis, 5s e 3p, certo? E com isso, né, você vai produzir o quê? A emissão de um laser, né, com esse comprimento de onda aqui. Somente quando, né, quando os átomos aqui nesse nível, né, sofrem a incidência de fótons com a mesma frequência, né, dada pela diferença de energia desses dois níveis. Ok? Então, essas são as condições necessárias aqui para que ocorra, né, o laser, né, produzido por esses elementos aqui, hélio e neônio, né, que é o mais comum que a gente utiliza, que a gente vê por aí, certo? Bom, mas como o estado inferior na transição laser será normalmente não populado, não é isso?
uma pequena fração de átomos neônio no estado 5s para que obtenhamos uma inversão de população, certo? Com isso, mesmo um bombeamento modesto é suficiente para gerar a inversão, né? Você não precisa ter uma grande inversão, né? Um N2 muito maior do que o N1, como a gente viu, né? Ok? Então, justamente porque o N2 não é muito maior do que o N1, né? Como a gente viu, a gente colocou, né? Ele não precisa ser muito maior do que esse, né? Justamente por essa característica, né, que o laser hélio-neônio pode manter a inversão continuamente, né? Por isso que ele emite um feixe contínuo, certo? Ok? Então é isso. Mas para finalizar, pessoal, a gente vai ver aqui uma animação, né, de como funciona todo esse estágio, né, de bombeamento, né, de emissão estimulada. Então, o que é que a gente pode ver aqui, né? Aqui a gente tem a animação, né? Vocês estão vendo aí a nossa cavidade óptica, né? E os átomos aqui, simbolizados com esse número 1, indicam que eles estão no estágio fundamental, né, de energia. E isso a gente visualiza aqui, né? Vocês estão observando aí, né? A gente visualiza justamente aqui, ó, nessa numeração dada aqui nos átomos, certo? Bom, então esse átomo aqui pode ser um átomo de rubi ou outro átomo qualquer. Aqui a gente vai simbolizar apenas, né, os processos, ok? Então aqui a gente tem os níveis de energia, né, e esse lifetime aqui é o tempo de vida, né, o tempo de vida. Quanto maior o tempo de vida, a gente sabe que favorece, né, a emissão estimulada. Então, como é que a gente vai dar o bombeamento aqui, certo? Então, para isso, né, para que ocorra o bombeamento, a gente vai ter que excitar esse átomo, né, a um determinado estado de energia, né? Então, eu tenho aqui um controle de lâmpada, certo? E vou ajustar justamente ao nível, né, adequado lá. Então, vejam aqui, ó, o que é que está acontecendo, né? Aqui eu regulo a intensidade, ó, certo? E veja que só ocorre, né, a inversão quando a frequência do fóton incidente, dado por essas lâmpadas aqui, ó, certo? Elas têm que ser igual à diferença do nível, ó. Veja aqui, do nível 1 até o nível 3. Quando eu aumento, ó, vocês estão vendo aqui, ó, quando eu aumento, né, não ocorre nada, né, ó, não ocorre nada, não ocorre nenhuma inversão de população. Vocês estão visualizando aí a inversão de população. Então veja que eu tenho que alinhar aqui, ó, a energia justamente ao nível correto. Então aqui começa, né, como se fosse a movimentação dos átomos, né, do nível 1 para o nível 3, né? Certo? Então aqui nós não temos os espelhos, né? Então vamos colocar aqui os espelhos, né? Nesse momento aqui, ó, a refletividade do espelho é 100%, ou seja, não sai nenhum fóton, né, aqui. Então o fóton está sendo excitado, né, mas não vai sair nenhum fóton, né, porque a gente precisa liberar um pouco da refletividade para o feixe ser emitido, ok? Bom, com isso, né, essa simulação é um pouco lenta justamente para a gente observar, né? Na realidade, esse processo ocorre de forma muito rápida, certo? Então, o que é que a gente pode ver aqui? Não, eu vou tentar ajustar aqui, quando ele começa a brilhar, significa que a frequência aqui está devidamente ajustada, né?
Então aqui a refletividade, né? Então aos poucos, né, a gente está vendo, né, que os átomos aqui estão sendo excitados, né? Ok? Então eu vou resetar aqui tudo mais uma vez para a gente reiniciar aqui, ó. Então vamos lá colocar agora. Veja que aqui os níveis de energia eu posso ajustar, certo? Aqui vou colocar aqui para ver o espelho, né? Aqui a gente tem a visão da lâmpada, a gente pode colocar fótons, né? Ou feixe, certo? Então vou colocar aqui pronto. Aqui a gente está vendo, né, o feixe, né? O beam aqui é o feixe. Aqui são os fótons, certo? Então você pode optar por essas duas aqui, ok? Então aqui, ó, a gente pode mudar também, né, o tempo de vida, certo? Então veja que nesse momento não está ocorrendo a inversão de população, justamente porque o nível de energia não está ajustado. Não, então quando o nível de energia começa, né, coincide aqui, então começa a emissão, né? Então veja que nós não estamos, né, visualizando o feixe, né? Agora eu vou diminuir aqui a intensidade da luz, certo? Vou diminuir, ó. Veja que quando eu mudo a frequência da luz incidente, né, a emissão estimulada ela não ocorre mais, né? Eu mudei aqui para o verde, ó, ela tem que ser um pouco azul aqui, né? Então vou aumentar aqui o tempo de vida, pronto, aumentei aqui e vou. Então, para que ocorra o laser, né? Para que ocorra o laser, eu preciso ajustar aqui a frequência, né? Então começa a ocorrer. E eu tenho que mudar aqui a refletividade, né? Agora só 98%, né, dos fótons que incidem aqui são refletidos, 2% são transmitidos, né? Então agora a gente visualiza o laser, né? Aqui, ó, em formato de onda, né? Ó, veja que a cor da onda que está saindo aqui do espelho, né? Ela é o que? Ela é monocromática, né? Vermelha. Ok? Então, se eu aumentar aqui o índice de transmissão, né? Eu aumento aqui a potência, ó. E a gente tem a potência de saída. Ok? Então, vejam aqui que esse exemplo ele pode simular o exemplo do nosso né, hélio, né, do nosso laser hélio neônio, né? Aqui a gente tem dois níveis, né, um mais alto, né, e nesses dois níveis aqui que ocorre, né, a inversão de população, ok? Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o laser nessa questão de emissão estimulada, né, bombeamento óptico, ok? E depois a gente volta com mais exercícios sobre esse tema. A gente fica por aqui, até mais.